Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe Cardoso, sou aluno do Instituto Federal Campus Osório e estarei apresentando com vocês a segunda parte do trabalho acadêmico do projeto integrador de prática profissional, com a orientação da professora Karen. O trabalho tem como título Circuitos Elétricos. Então, a proposta do trabalho é circuitos elétricos, comparando série e paralelo no cotidiano. Tá? Então, o local realizado e foi realizada a atividade no dia 28 de novembro de 2024. Foi realizado no Salão da Coruja Fest, no município de Terra de Areia. Tá? Então, é uma empresa, tá, que realiza festas e eventos de pequeno e médio porte, tá, e também realiza aluguéis de brinquedos infláveis. Tá. O público-alvo, os colaboradores da empresa variam entre 38 anos e 47 anos. Técnicas e metodologias utilizadas. Tá. A atividade foi estruturada de uma forma prática e interativa, tá? E com os seguintes procedimentos abordados: a observação direta, testes práticos com instrumentação. Tá? Então, na observação direta, o objetivo era proporcionar um entendimento visual e funcional dos componentes desses circuitos. E os testes práticos, sob a orientação do professor, o grupo podia medir, verificar tensão, corrente e outras propriedades. Então seguimos com algumas outras técnicas e métodos utilizados. Tá? Outros métodos que foram utilizados: a identificação de componentes, tá? Onde o grupo realizou a identificação dos principais componentes do quadro elétrico, como interruptor, fio, a corrente elétrica, entre outros. Tá? Diferenciação dos circuitos. Os alunos foram orientados a identificar e diferenciar os circuitos elétricos, tá? Tanto de série e paralelo. Materiais utilizados foram quadro elétrico para demonstração prática, multímetro, instrumentos similares de medição, lâmpadas incandescentes e material de segurança. Tá? Relato de experiência: o conceito básico de eletricidade. Tá? Foi inserida então uma introdução, tá, de tensão, resistência e corrente. Tá? Esclarecimento de dúvidas frequentes referente a esses conhecimentos. Tá? Demonstração prática de funcionamento de circuito em série, paralelo, com lâmpadas incandescentes, com lâmpadas de Natal e também circuitos em LED. Tá? Que eles também têm alguns componentes que são circuito em séries e paralelo. Tá? Então tem mais outros relatos, que é a correção dos conceitos equivocados. Tá? Foi trabalhado essa parte de lapidação, poder orientar eles o que é cada função, cada conceitos. Tá? Atividade prática, tá? Que para eles foram muito bom, porque transformou os conceitos abstratos em aprendizagem aplicável. Tá? Tem aqui a maior clareza sobre os circuitos que são usados no cotidiano. Então, para eles, esses relatos foram muito proveitosos. Tá? Avaliação da experiência pelos participantes. Tá? Então, os participantes demonstraram alto nível de interesse e envolvimento ao longo de toda a palestra. Tá? Evidenciando a clareza e a relevância dos conceitos abordados. Um dos aspectos mais elogiados foi a combinação entre explicação, teoria e demonstração prática, que simplificaram a compreensão dos temas antes
considerados difíceis, como a diferença entre circuito em série paralelo. Então, nesse relato deles, realmente ficou visível a eficiência do painel elétrico, tá? Com o objetivo realmente era demonstrar de uma forma visual e prática esses conceitos que eram difíceis de ser trabalhado, tá? A sugestão dos participantes é voltado para ampliação de tempo que é destinado às atividades interativas, tá? E desafio prático, porque eles acharam que ficou tão, eles têm várias dúvidas, ficou tão bem encaixado as informações que eles acharam necessidade de ampliar esses tempo destinado a atividades. Percepção de aprendizados do facilitador. Tá? O aspecto positivo foi a conexão dos participantes na explicação dos conceitos de tensão, resistência e corrente, na demonstração prática com a utilização de lâmpadas incandescentes, luzes de Natal e fita de LED. Tá? Também foi bem interessante a correção dos conceitos equivocados, tá? Onde que eu pude explicar um pouco mais o que é cada propriedade, né, de tensão, resistência e corrente, e assim formar, como vou te explicar, melhorar os conceitos deles dessas informações. Então, continuando, então, a perspectiva de aprendizagem facilitador, tá? Uma coisa que eu observei também é a oportunidade de melhorias, tá? Como foi relatado para eles, mais tempos para atividades práticas, incluindo mais atividades em grupo, como montar circuito para maior interação, tá? Esse realmente eu não propus para eles em montar circuitos, em sim só trabalhar em cima de circuito já montado, tá? Por motivos de segurança e até por ser mais prático, porque a intenção era realmente focar nos conhecimentos na representação do circuito em série paralelo. Tá? Então, momentos marcantes da apresentação. Como você pode ver na imagem, eu iniciei, tá, com um conhecimento básico de circuito em série paralelo, lapidando as informações que ele já tinha. Tá? Então, pode ver, realmente o evento ocorreu no salão da própria empresa, tá, da Coruja Fest, no município de Terra de Areia. Como pode ver também, aqui eu estava fazendo a explicação do circuito em série, tá? Eu mostrei para eles a tensão, que é chegada antes dos nó, antes de passar pelas lâmpadas, e fiz outra demonstração de tensão passando a uma lâmpada. Apresentei para eles a tensão que funciona das duas lâmpadas com a mesma propriedade, e após passado eu alterei as lâmpadas para também eles poderem ver como a tensão se comporta modificando as propriedades, tá? Então aqui é um dos colaboradores tirando dúvidas do circuito em série, que ele relatando em um trabalho que ele fez que uma parte das fitas de aquelas luzes de Natal queimou, e ele tentando entender por que não queimou toda, queimou só duas fileiras. Daí onde que eu expliquei para ele que provavelmente nessas duas fileiras são circuito em série e outras são ligadas numa rede paralela. Então cada duas fileiras é em série e é conectado numa paralela, tornando o circuito misto, que eu passei para ele superficialmente o que é um circuito misto. Então, para lições aprendidas, eu destaco a importância de equilibrar teoria e prática, bem como utilizar recursos visuais e atividades interativas, tá? Com o objetivo de facilitar o aprendizado do aluno. Tá? Também fica clara
que ouvir os participantes durante a atividade e ajustar a condução da palestra com base em suas dúvidas e sugestões é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo. Então, a atividade foi bem sucedida e as sugestões servirão com base para aprimorar as futuras palestras, tá? Para tornando ainda mais enriquecedora e impactante. Então, através dessa atividade proposta pela professora, eu me despeço, tá? Deixando o meu contato para dúvidas e sugestões.